Olá, boa noite a todos. Nós estamos no quarto evento do Dragão Convida, né? E hoje contaremos com a presença da Edna Francischetti, que é educadora, que tem formação em danças circulares, uma linda história em danças circulares, que tem formação em astrologia e que também começou a formação do Cabeça do Dragão e se formou facilitadora do Cabeça do Dragão em 2019. Com mais de 70 anos, ela iniciou a formação e agora ela é facilitadora do Cabeça do Dragão. E, além de tudo, a Edna é uma mulher muito dinâmica, muito especial, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa nossa conversa hoje. Oi, Edna. Oi, Patrícia, boa noite. Tudo bem? Tá, tudo bem? E você, como é que tá? Tô bem, tô bem. Muitas coisas, né? Muitas coisas. Muitos movimentos, né? E nós fazendo vários movimentos juntos. Eu estava falando aqui, né, dando a introdução, falando um pouco de você, falando um pouco da tua trajetória, e uma das coisas que eu acho que é super importante trazer também é o quanto você, nesse movimento todo do Covid, já fez formação de Mandala Lifetime, agora está fazendo formação de astrologia com astronomia e astrologia com Carlos Fini. Então, a Edna é incansável. Então, querida, a gente já falou um pouco, né, do que de contar um pouco da tua história, de um pouco da tua trajetória. E o que eu pensei de você realmente começar contando lá de trás é a tua trajetória como educadora, né? Como você tem um mestrado em tecnologia da educação. Então, como é que começou essa tua trajetória lá atrás? E uma coisa que eu te pedi para contar é como um projeto que vocês fizeram lá atrás atualmente foi utilizado, né, como uma reverberação de questões que vocês nem imaginavam o que seria, daria os frutos que dariam no futuro, né, e que agora você viu acontecendo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho isso antes de entrar na tua outra caminhada paralela a essa. Tá bom, tá bom. Então, eu acho que para falar na questão da minha afinidade e entrada com a educação, eu vou um pouquinho mais para trás, né? Lembrando uma coisa que foi assim fundamental e muito importante para mim. Aos 14 anos, eu resolvi que eu precisava sair de casa para estudar e fazer o curso que eu queria e que não tinha na minha cidade. E, felizmente, eu tive uma mãe e um pai que me deram apoio, apesar das dificuldades financeiras que a gente vivia. Eles enfrentaram com muita coragem e me garantiram esse voo para fora de casa, Que lindo, né? né? Eu acho que isso, para mim, marcou de uma maneira muito forte, porque eu ter tido a possibilidade de fazer o que eu queria, o que eu escolhi, E ter tido o né? apoio deles que poderia ter sido o contrário, né? Ainda mais naquela época, Poderia. para uma mulher estudar, Naquela época, ainda, muita gente dizendo contra, imagina, problema é tão criança ainda, né? A gente lá no interior de Minas. E não fui para tão longe, eu fui ali para perto, São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Mas era uma saída de casa, né? Fui para o colégio estadual, que já era também um grande passo, porque naquele tempo o colégio de freira não conseguia acompanhar, o colégio do Estado era muitíssimo à frente, né? E, olha, esse passo, eu acho que foi muito importante, né?
E daí para frente foi só mais um passo quando eu fui para a universidade. E quando terminei, na verdade, aí tem uma historiazinha que eu vou te contar. Eu tinha feito teatro amador na universidade naquela época. Tava assim, o teatro estava com tudo, né? Aqueles festivais do Pascoal Carlos Magno. ah, e a gente foi participar de um festival, os festivais do estado de São Paulo aconteciam nas cidades do interior. Eles, né, democratizavam isso. E a gente foi muito bem, foi o primeiro espetáculo, foi o primeiro prêmio do festival. E com isso, eu ganhei uma bolsa de estudos para a Escola de Arte Dramática de São Paulo. Uau! E naquela época que São Paulo estava brilhando, tudo acontecendo naquele momento. Patrícia. Uau! E eu, assim, encantada, porque o teatro me São encantou Paulo muito, naquele momento. não é? E interessante, outra vez, né? Naquela época, nem sempre os pais apoiavam, né? Eu tive apoio dos meus pais e Ainda tudo. mais naquela época, falar para a filha ir para o teatro era um escândalo. Para mineiro, então. Só que aí eu consegui adiar por um ano para poder terminar o meu curso na universidade em Campinas e voltei para casa, terminado o ano e tal. Já tinha conseguido emprego em São Paulo. Madame Coudry, da Universidade de Campinas, me ajudou a encontrar. Já estava tudo certo em São Paulo para eu ir trabalhar e fazer o curso. E eu sei que nesse meio de tempo eu fui para casa, trabalhei em janeiro num curso da CAPES e acontece que meu pai adoeceu. E eu senti que eu não podia deixar a minha mãe, senti que a minha mãe precisava de mim naquele momento. E eu abdiquei da minha bolsa de estudos na Escola de Arte Dramática e decidi ficar na minha cidade e fui trabalhar como professora. Mas isso que é uma coisa bem linda, né? Desculpa, eu vou fazer um parênteses aqui, porque isso é muito lindo de ver, né? Como a vida vai nos colocando, ela nos coloca vários caminhos, mas também ela mostra outros caminhos. E são momentos cruciais na nossa vida, que determina a nossa escolha, determina o restante da nossa trajetória. Ali foi uma encruzilhada, foi isso ou aquilo. E se você não tivesse escolhido isso, talvez você tivesse se sentido super culpada, né? Seria muito. Mas não importa. Outra vida, nem sei, Patrícia. Mas esse momento que é determinante, essa escolha que é determinante nessa trajetória. E como a vida nos conduz, né? Como a gente fala, a cabeça do dragão não é algo pronto, é um caminho. E você vai vivendo essa trajetória. E ao mesmo tempo, né? a gente é capaz de aceitar isso que a vida traz, né? E se render a isso, né? E foi uma coisa tão boa, né? Eu comecei trabalhando no colégio estadual, depois houve também uma chance, estava sendo criada, há poucos 2 anos tinha sido criada a Faculdade de Filosofia lá, me convidaram para trabalhar, dar aula na faculdade também, e ali aconteceu uma coisa assim que eu acho muito importante como marca dessa coisa que eu fazia com o coração, fazia esse trabalho como professora. Eu comecei a notar, eu dava aula no 2º grau, no colégio estadual. Comecei a notar que a turma não escrevia.
Eu pedia redação, fechava uma aula para redação e não saía nada. Muito pouca coisa. Aí eu pensei e comecei a comprar o jornal antes de ir para o colégio. Eu comprava um exemplar da Folha, outro do Estadão, 3 exemplares, porque não tinha muito dinheiro também, não, a gente estava começando a vida. E levava, Patrícia, e distribuía os cadernos. A partir de um certo momento, os alunos já começaram, eles mesmos já queriam escolher o que eles queriam ler. E se interessarem por ler e por começarem assim, despertar para a escrita também, né? Mudou a história. Começaram a escrever. Naturalmente. Por quê? Tinha assunto. Tinha assunto para falar. E sabiam falar, né? Eram capazes. A leitura já estimulava essa criação, né? Que é uma das questões hoje que a gente tem a dificuldade de escrita de muitos jovens, né? Não posso dizer de todos, mas de muitos, é essa falta de leitura mesmo, porque lê-se muito coisas rápidas, vídeos rápidos, mensagens rápidas, todas abreviadas, né? E muitos têm muita dificuldade na escrita, até no português mesmo, né? É isso aí. Porque eu estou dizendo uma coisa que acontecia lá, mas acontece hoje. É muito atual isso também. Aí você vê, você está me trazendo algumas coisas que me faz pensar. A qualidade do ensino público naquela época era muito, muito grande. Né? As escolas estaduais, né, eram muito ricas. Você mesmo perguntando outro dia que você aprendeu latim. Né? Eu estudei latim durante 11 anos na minha vida. Então, porque fui para o caminho de letras. Muita riqueza, né? E que, infelizmente, a gente perdeu muito nessa qualidade e que a gente espera que possamos resgatar isso. Filosofia, a gente tinha filosofia no curso clássico ainda, no 2º grau. Né? E então, por aí fui, Patrícia. Eu fiquei 2 anos... Talvez eu estava dando um salto aí, mas como é que você chegou a Brasília? Porque nós nos conhecemos em Brasília, né? Isso. Aí eu conheci uma pessoa e me apaixonei. Foi por amor? Ah, que legal! Foi. E aí, as alternativas que a gente tinha de trabalho para ele e para mim foram encontradas em Brasília. Ai, que bárbaro! Né? Ele foi 1 ano antes, no ano seguinte eu fui, fiz as entrevistas, né? Era um colégio de aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Que também um ensino super de boa qualidade, mesmo na época que eu morei lá, era um dos melhores colégios, né? Aquele tempo, né, ainda com aquele vigor da universidade do Darcy, criada pelo Darcy Ribeiro, né? E foi assim um espaço, um ambiente de evolução e de desenvolvimento para mim mesma. Outra coisa que a vida me trouxe, né? E ali foi, assim, a grande... Não sei se eu falo em sacação, né? Porque a filosofia de educação que iluminava essa escola tinha como primeiro ponto liberdade com responsabilidade. E outra coisa, nós procurávamos não ensinar. Aí, com base em Piaget, que mais tarde veio a chamar construtivismo, naquela época não, era psicogenética. Meus filhos estudaram em Brasília num colégio piagetiano. E aí, o que era o forte? A gente criava condições de aprendizagem, a gente não ia lá para frente ensinar. A gente trazia para a sala de aula
condições. Aí o seu Né? talento, eu estou aqui pensando, mas eu não vou resistir a não falar. Mas o teu talento artístico, também da tua criatividade, foi sendo trazida no ensino. É maravilhoso isso. Porque você tinha lá atrás o caminho do teatro, mas nesse momento a tua criatividade, o teu talento de criação foi manifesto aqui no ensino. Foi. E a gente tinha muita liberdade para criar o que a gente quisesse. Imagina, eu estava com 24 anos naquela época, assim, né? Encantada com tudo. E aí, pra você ter uma ideia do que a gente fazia, eu fiz uma proposta para a Laís Aderne, que era professora lá também, minha grande primeira amiga em Brasília. Fiz uma proposta para ela. Ela era artista plástica. E eu dava aula de literatura, trabalhando com os estilos, um atrás do outro, né? Classicismo, romantismo, realismo, a coisa toda dos períodos na literatura. E a gente fez uma parceria e somamos artes todas, artes plásticas. Ela trazia um pouco de arquitetura de cada época. Um ex-aluno nosso gostava de música, ele trazia a música de cada período, de cada estilo literário, do período de cada estilo literário que a gente estava trabalhando. Então, a gente tinha na sala música, pintura, escultura, arquitetura e literatura, que era o cerne da questão. E ali eles liam, primeira coisa, eles liam muita coisa daquele período. A gente não dava direção nenhuma. Aí, depois disso, se reuniam, discutiam, e aí a gente ia para uma terceira fase, que era uma arena. Aí se tinha um grande debate sobre as características daquele período da história, da literatura e das artes junto. E ainda a gente trazia um pouquinho de filosofia. E nessa época você estava tendo filhos também, você tinha casado e já tinha filhos, já estava tendo os filhos. A minha primeira filha já. E aí, esse dia desse grande debate, dava ibope, vinha a turma das outras salas, todo mundo queria participar daquela discussão. Então, num ambiente desse, com essa possibilidade de criação, sabe? Foi assim maravilhoso. E tanto cresci eu como cresciam eles. Não é? Era impressionante a gente ver como os meninos se desenvolviam, né? E que é essa filosofia lá de trás, né? Esse crescimento mútuo, né? Esse crescimento, essa inspiração, na verdade. Porque você se abre para inspirar o aluno, mas você também é inspirado e tudo isso vai se movendo, né? E quanto que eu aprendi com eles, porque na medida em que eles liam muita coisa, eles liam coisa que eu nunca tinha lido. Certamente. E traziam, né? Eu aprendi sobre aquelas imagens imensas da Ilha de Páscoa com os meus alunos lá. Eles traziam de tudo. Então, isso aí foi, assim, para a minha vida, foi, né? A minha maneira de criar as meninas, que eu tenho 3 filhas, ela está ancorada nessa filosofia, nessa postura. Eu não preciso ensinar, o outro tem capacidade de aprender. Então, encontrar os seus caminhos de aprendizado, inclusive, né? Eu confio na capacidade dele e é claro que eu estou ali depois para complementar, para discutir, para analisar, mas a abertura de caminho
É do sujeito. É do sujeito. É do sujeito. Ele é dono do próprio caminho. E o serzinho sabe, né? Porque essas crianças sabem, né? Qual é esse caminho. Elas sabem do que elas precisam, o dom, os talentos já estão manifestos ali naquela criancinha de 2, 3 anos. A gente já consegue ver esse caminho, né? Eu vejo meus filhos, os dois são instrutores de yoga, né? Falando agora, e os dois tinham uma agilidade, eles eram tão versáteis, eles faziam ginástica olímpica, eles nadavam, eles tinham uma habilidade para aquilo que era assim. E hoje eles são instrutores de yoga. Claro que cada um no seu método, cada um na sua forma, né? Mas esse dom já estava ali, já aparecia ali. E aí é que tá. Se você respeita o que a criança traz, a criança vai o que tem a ver com ela. Né? O respeito que os meus pais tiveram por mim. Lá na hora que eu estava com 14 anos, dizendo que eu queria ir fazer um curso clássico na minha cidade, não tinha. Eles me deram esse apoio. Tudo isso vai somando, né, Patrícia? A confiança no que eu... Porque a ousadia dos teus pais em te deixar ir naquele momento propiciou a tua abertura para criar as tuas filhas com mais ousadia, com mais potencial e certamente possibilita que elas também tragam isso para os seus netos e assim isso vai reverberando, né? Isso. E aí, é claro, eu com meu companheiro, que também era muito afinado, nós fomos muito afinados na educação das meninas, né? Então, e isso aí, Patrícia, foi para a vida toda, foi para a minha vida, né? Quer dizer, o importante é o que tá, é o que vem de dentro e é aquilo que eu vou procurando deixar desenvolver, né? Deixar crescer. Isso é a arte em você, né, Edna? Isso é a arte, aquela artista, né, que não foi para o teatro, mas isso tudo é arte. Né? O que você está fazendo desse projeto? Viver uma arte, né? Viver uma arte. E me conte, como é que chegou? Porque aí eu entendo, quando você vai falando da arte, eu entendo que a dança circular chegou muito nesse viés. Claro que eu não sei como chegou, porque eu também não sei como chegou para ti, mas é um lugar de arte, né, onde a gente tem uma expressão conjunta muito rica, muito importante. É só quem dança circular compreende a integração que se sente, a conexão que se sente numa roda de dança circular, né? Como foi que chegou para ti? Foi o seguinte, aí tempo já tinha passado e tal, eu estava vivendo um outro momento, eu já tinha criado uma empresinha incubada na Universidade de Brasília, e fui ao cinema um dia ver um filme chamado Encontros com Homens Notáveis, que conta a história da busca do Gurdjieff. Né? E naquela busca, ele, com todos os obstáculos, porque é um caminho do herói que ele faz ali, né? Naquela busca, obstáculos e obstáculos, e ele não sabe exatamente onde é que ele vai chegar, mas ele sabe o que é que ele quer. Ele está em busca de alguma coisa para o desenvolvimento espiritual e, enfim, quando ele consegue e chega num mosteiro que está lá no meio de um deserto, ele entra e naquela emoção, alguém que o recebe depois vai mostrando a ele cada um dos espaços de exercícios espirituais que estão sendo praticados pelas pessoas que estão vivendo ali. E numa dessas salas estão dançando. É uma roda
com os movimentos assíncronos, mas ao mesmo tempo sincronizados, que é lindo. Se vocês tiverem oportunidade de ver isso um dia, quando eu vi, foi um impacto para mim. E eu falei com a Regina, que estava do meu lado, eu quero uma roda dessa para mim. E aí foi isso, eu comecei a procurar. E fui atrás de um grupo de Gurdjieff. Não batia, não era bem o que eu queria. E assim foi, eu levei uns 2 anos, talvez, procurando isso. Aí, no ano 2000, eu fiz uma viagem para a Índia, com um casal de amigos meus, Té e Marcelo. Isso foi uma viagem maravilhosa. Na nossa volta, recebi a visita da Maria Helena Marcondes, uma amiga querida daqui, lá do grupo da Mirella, Faur e tal. E eu, conversando com ela, contando da viagem, falei, Maria Helena, eu estou procurando uma coisa que quem sabe você me ajuda a encontrar. Aí falei da minha vontade de encontrar alguma coisa com essa roda. Ela olhou para mim e falou, pois acabou de achar. Ai, que lindo. Naquele mês, abril de 2000, estava vindo para cá pela primeira vez a Maria Gabriele Vozinho. Né? Filha do Bernardo Vozinho. Ela, dançando com ela. Eu comecei com a Maria Gabriele. Uau! Foi assim, quando eu me vi naquela roda, dançando a dança do sol. Maravilhosa. Sabe, que eu via, como você falou, o coletivo, passo para dentro, todo mundo o mesmo passo para dentro, passo para fora, se abre, o sol se abre, clareia o dia e você fecha de novo, vai para a noite. Você vive no corpo o processo do anoitecer e do amanhecer e dá o passo para frente para o seguinte dia. Nossa, essa dança é maravilhosa. Me pegou, Patrícia, eu nunca mais saí da roda. Na roda é como se eu estivesse em casa. A coisa, né? E a música, né? Os mitos sendo vivenciados no próprio... Vários povos, né? De várias culturas, é algo muito que integra tudo, né? Integra a arte e traz e integra os povos, integra as cultura dos diferentes povos que você vai acessando, né? A gente vai para a dança grega, vai para a dança dos Balcãs, é uma diversidade, não é? E aí, eu não sei se eu vou dar um salto muito grande, mas antes de você dar o salto, eu vou contar uma parte, porque foi assim que nós nos conhecemos. E eu me lembro de você dançando, eu me lembro de você, eu sempre queria ficar perto de você quando eu te conheci, e foi mais ou menos nessa época, um pouco depois, talvez. E aí eu me lembro que você dançava, você não dançava, você fluía, você flutuava naquela sapatilha, e dançava naquela roda numa fluidez, numa graciosidade, que era um negócio... Você é aquela mulher linda e dançando livre aquilo. Menina, e já faz o que isso? Então, 20 anos, né? Entre 2003 e 2004, isso. Então, e é uma coisa linda de me lembrar desse momento. Eu me lembro a roupa que você estava, a saia. Era uma saia, um tom simples, assim, um acinzentado e uma camisa branca. E aquela sapatilha, e fluía. Era uma coisa deslumbrante. Muito bom, é muito bom. Eu esqueço de tudo quando eu estou na roda. Nossa, né? Era muito lindo. E é realmente muito especial, né? É muito especial. E essa coisa você dá um salto. Por causa de ter falado nos mitos, né? De viver, não é?
A gente fez tantos trabalhos, né? Fizemos um trabalho com a Maria Gabriele, Símbolos da Transformação, aquela dança, o Anjo e a Serpente, em que numa dança você tem os passos terra, bem terra, e imediatamente passa para um pedaço da música que você vai para o céu. São anjos dançando. Aquela, né? E várias músicas que você realmente são meditações profundas e muito de aberturas espirituais incríveis, né? E se a gente se abre para isso, né, Patrícia? O crescimento é muito grande. É muito grande. Né? E aí, falando... muito esse crescimento, né? Falando em mitos vivenciados no corpo, isso aí foi repercutir mais tarde, há 6 anos atrás, eu fui surpreendida por um câncer de mama. Né? E tive que enfrentar isso e nem sei, né, como é que eu entro aí, mas não vou entrar muito nisso, não. Primeiro eu busquei muito, eu tenho uma médica muito antenada, conversamos muito sobre isso. Eu fui até o México saber de um processo de cura que eles têm lá com ímãs. Minhas filhas ficaram malucas. Mãe, numa hora dessa, você fazendo diagnóstico de câncer, você vai para o México. Mas foi o meu impulso foi esse, e fui analisando uma coisa, outra, voltei para Brasília, resolvi ir para o tradicional. Fui para quimioterapia, esperando não fazer rádio, mas depois tive que fazer rádio. E acontece que, enquanto fazia químio, que foi muito pesada, os primeiros dias se apaga, não é? Vai lá mesmo, não tem energia para nada. E você depois começa a energia a voltar. O que acontece? Eu fiz a ligação com o mito de Perséfone e comecei a brincar com isso. Você, com boa escorpiana, foi para o mundo de rádios? Eu fui para o mundo de... Eu ia para o mundo de rádios, como Perséfone também, porque eu falei, gente, se isso está num mito, a humanidade já viveu. Quantas pessoas viveram isso? Como que eu não vou viver? Como que eu não vou passar por isso? E voltar. Posso passar por isso. E aí eu brincava muito com isso. Agora está na hora da Perséfone ir para o submundo. E aí, mas apagava mesmo, né? Minha irmã foi incrível, veio, ficou comigo o tempo todo. Foram 6 sessões, né, ao longo de meses. E essa brincadeira, mas no fundo por quê? A gente tinha dançado esse mito todo, sabe? Por que ocorreu tão fácil assim? Não foi uma coisa mentalizada. E isso estava dentro de você, né? Isso tinha sido internalizado mesmo. Você compreendeu isso sensorialmente. Eu tenho uma gratidão enorme por todo esse processo que eu vivi, por todas essas mestras que a gente teve nesse caminho todo, viagens que a gente fez. Eu fui dançar no México, fui dançar na Grécia, na Bulgária. A gente eu entro nas coisas, né, de corpo e alma. Então, uma gratidão imensa de ter vivido tudo aquilo que eu tive vontade de viver, né? Reconhecendo naquela roda alguma coisa que tinha a ver comigo. Naquele filme, reconheci alguma coisa que tinha a ver comigo. E aí a gente fazendo as ligações, né? Que também futuramente vai te propiciar ter essa interiorização dessa compreensão
desse mundo, desse submundo, que você pode entrar nesse mergulho doloroso e profundo e renascer dele, né? Como a fênix mesmo, que renasce e traz uma nova vida. Que é uma das coisas que a gente conversou, né? De poder... quantas pessoas vivem essa experiência, e é uma experiência muito difícil, né? Para todos que vivem essa experiência do câncer, mas essa possibilidade de realmente renascer, né? E trazer, se abrir a vida de uma outra forma. Era uma outra Edna nascendo, né? A gente nunca vai voltar a ser a mesma, né? Por falar nisso, na conversa que eu tive com você outro dia, eu te falei nessa coisa. Eu hoje consegui, olha que lindo, Olha. uma espiral. A vida da gente é um... Você vai passando por lugares, muitas vezes, que te remetem a alguma coisa que você já viveu. E ali você traz o que aprendeu e segue em frente, vai fazer a próxima volta dessa espiral, sempre num outro momento e com outro olhar. Uhum. Né? Dentro do caminho do Pathway, que a gente compreende bem isso, que assim, tem uma espiral ascendente, né? Que a gente muitas vezes até vai reproduzindo fatos da nossa história. E também tem na medida que tem essa espiral ascendente, também tem uma espiral descendente, que a gente vai mergulhando cada vez mais no nosso universo interno, cada vez mais mergulhando nessas profundezas. E quanto mais eu conheço essas profundezas do meu inconsciente, mais eu tenho potência de ir para essa espiral ascendente. Então, a gente faz... Você acabou de fazer esse paralelo com a história da Perséfone, mas é isso, né? Eu vou lá para esse mundo e volto para a superfície, mergulho novamente, volto. E assim a vida vai sendo assim. O aceitar o que a vida me traz, surpresa, né? Esse assentir, né? Essa rendição mesmo, né? A esse sim ao que a vida nos oferece, né? E aí a gente vai, né, vivendo desse jeito as experiências, recebendo o quanto eu recebi nessa época, né? O carinho das minhas filhas, o cuidado que elas tiveram comigo, a minha irmã que constante, né? Uma querida que veio passar o mês seguinte da cirurgia aqui comigo o tempo todo. Então, a beleza do receber, né? Que eu sempre fui uma pessoa tão, né, batalhadora e tudo, nem percebia muito essa coisa do receber, né? E foi maravilhoso viver isso também. O Edna, e como é que a astrologia chegou para você? Porque você está falando dos mitos, e tanto a dança quanto a astrologia falam dos mitos, tudo está aqui, né? Tudo isso é sincrônico, e tudo isso conta parte da tua história, né? Essa busca por essa sincronicidade, né? Como é que a astrologia chegou para você? Patrícia, foi um pouquinho antes da dança. A astrologia foi ali por 95. Né? Eu estava vivendo um momento de revolução na minha vida. Né? E eu já tinha feito o meu mapa lá em 86, 87, quando a minha mãe estava doente, e nesses momentos a gente vai buscar socorro, né? Para compreender, para poder aceitar, né? Porque não tem outro jeito isso. E eu fiz o meu primeiro mapa foi com o Felipe Reuser, que é lá do Rio Grande do Sul, ele morava aqui em Brasília naquela época, e ele trabalhava
ele tinha sido aluno da Ema de Machevi, lá no Sul. Né? E me trouxe, ele era tão apaixonado por aquilo que ele fazia também, e ele mais me ensinou do que ler o meu mapa, né? Assim, aquela expressão tão forte, o cuidado que ele teve, me disse depois que tinha ido conversar com um amigo dele também, para completar a leitura que ele tinha feito. Então, foi assim, muito importante para mim o que o Felipe me trouxe naquele momento, e eu ganhei com aquilo, enfrentei, né, um momento difícil. Minha mãe teve esclerose lateral amiotrófica, que não é uma coisa trivial, foi uma coisa, foi muito, muito difícil para ela e para nós que a acompanhamos isso, né? E aí eu continuei com aquela antenada. De vez em quando voltava e ouvia a fita cassete que ele tinha me dado, gravada, olhava lá o mapa, atenção, aqui tem um ponto, ele me chamou muita atenção para o meu ascendente touro, essas coisas. Aí, quando foi em 95, final, setembro de 95, eu estava numa fase muito, muito difícil. E as revoluções, né, na vida da gente, separação, muita coisa acontecendo. E aí eu fui, de novo, tentar, com a ajuda da astrologia, entender o processo todo que eu estava vivendo e, de preferência, compreender, né? E eu já tinha feito um mapa com a Joana Trautvetter e fui procurá-la, e aí ela já estava morando em Brasília e leu o meu mapa, me ajudou a situar. Eu estava com um trânsito de Plutão em cima do meu Sol, Escorpião. Né? E já era propício para isso mesmo, né? Perfeito. Que vem para o corpo, né? O corpo segura, né? Porque para segurar tudo aqui dentro é difícil. E aí ela me disse que estava organizando um curso para o ano seguinte. E me convidou para fazer o curso. E eu fui. E esse foi, então, teu primeiro passo na astrologia? Meu primeiro passo. E um grupo muito querido. Eu tenho gente muito perto de mim até hoje. Conversei com até hoje ainda. Sabe? Porque a gente... O que é um grupo trabalhando com astrologia, falando cada um de si? A gente, né, vira irmão. Legal. Né? E aí foi um momento em que, estudando e os mapas, estudando os outros mapas das outras pessoas que estavam ali junto, foi muito forte para mim a descoberta desse eixo dos nodos sul e norte, cauda e cabeça do dragão. E eu me reconheci naquele eixo. Eu olhei para aquilo e falei, essa sou eu. E por aí foi. E a gente, então, já quando eu fazendo as danças, fui fazer a formação, a Cristina Bonetti organizou um curso de formação na Unipaz, que foi quando a gente se conheceu. Não, a gente se conheceu antes, mas aí a gente fez essa formação da Cristina lá na Unipaz. Aí a gente se conheceu antes. E aí eu comecei a organizar uma roda de dança na minha casa. Uhum. Você também chegou aí dessa roda na minha casa.
E era uma gostosura, porque a gente dançava e uma hora parava e ia tomar um chá de cachaça com bolo de fubá e dar-lhe conversa. E aí eu tinha achado aquele livro da... Como é que é o nome dela? Tânia... É uma brasileira, que o título é... Nossa, meu Deus. De Nodos Lunares? O caminho, a força do caminho espiritual. Uau. E ela é mais simples do que o Schumann. Uhum. E o Schumann é menos acessível. E a gente abria aquele livro da Tânia e cada uma lia seu eixo de nó do sul e nó do norte na hora da conversa. E, eu reconheço, eu não reconheço. E aquilo foi somando, né, a dança, uma coisa da astrologia, do viver aqueles símbolos todos, né, que a gente passou a viver também através da astrologia. Uhum. Né? E tem muitas danças, né? Dança muitos símbolos, muitos signos, né? Na dança circular tem muitas danças, né? Para os planetas, para signos, né? Tem muitas danças interessantes, né? Sim. Mas aí eu queria saber, porque até uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei, porque aí quando eu desenvolvi o Cabeça do Dragão, Leonardo Figueiredo me convidou a ir a Brasília, você fez o primeiro workshop Cabeça do Dragão, né? Que eu fiz em Brasília, o primeiro que eu fiz em Brasília. Foi isso que te chamou? Eu acho que eu nunca me dei conta. Foi isso que te chamou para fazer o workshop? O que... Bom, é lógico que a amizade, né? Mas era isso. Essa a afinação que eu tinha encontrado com a compreensão desse eixo, cauda do dragão e cabeça do dragão, tinha sido muito forte nos anos anteriores para mim. Quando você me mandou aquele material bonito, que você fez um material muito bonito para chamar a gente, muito sedutora também você, aquele material lindo. Eu dava, Patrícia, eu tinha tido um câncer em 2014, isso foi 2016. Não, eu já estou falando da formação. Não, apaga. Quando eu fiz o workshop, primeiro workshop aqui com você, foi em 2011. 2012 ou 2013, eu acho. Primeiro que eu fiz foi aqui em Floripa em 2012, e aí depois eu fiz em Brasília. Foi 2012. Eu tinha acabado de chegar daquela viagem que eu fiz para dançar na Grécia, na Bulgária, e aí você veio com o workshop e eu falei, eu não posso deixar de fazer isso, tem tudo a ver com aquilo que eu quero continuar a olhar. Porque cada vez que você olha, você descobre mais alguma coisa. A cada momento é um momento mesmo, né? E a cada momento você tem novos olhares, né? E como é que foi aquele chegando, né? A gente já chegando indo para a reta final do nosso bate-papo, como é que foi realmente se sentir chamada a fazer a formação da Cabeça do Dragão? Porque, para quem não estava no início, né, a Edna se tornou facilitadora do Cabeça do Dragão no final de dezembro. Então, ela, para mim, é um grande privilégio, né, e ela faz parte das elders do Cabeça do Dragão, né, das grandes. Então, eu queria saber como é que foi para ti, né, esse desejo de fazer a formação, que tinha vários desafios, né? Eu sei que tem a ousadia e a coisa de passear, de viajar,
Mas o que que te chamou realmente? Pois é, o que que me chamou? Patrícia, é aí é que começa aquele fio da meada que eu peguei lá. Eu tinha acabado de passar por todo o processo do câncer e do tratamento, Uhum. né? Ah, tinha 2 anos, né? Menos de 2 anos. Deixa eu te falar uma coisa. E, A gente só tem 10 minutos. Então, para não ah, aí de repente, então agora eu fui deixando e a conversa está tão boa que a gente podia ficar mais tempo, mas a gente só tem 10 minutos, então eu vou pedir para você ser mais sucinta, contar o que te atraiu para fazer essa formação, né, objetivamente agora, mas também contar, deixar também uma mensagem tua, que eu acho que é super importante. Eu acho que as tuas falas já trouxeram essa mensagem, né? São inspiradoras, altamente inspiradoras, mas o que que te moveu a se tornar, fazer essa formação, né? Que eu acho que a princípio você nem tinha muita ideia que realmente se tornaria facilitadora, como está não, sendo, né? não. Isso não era uma meta para mim, né? Era isso que eu estava começando a linkar. Eu estava num momento após um tratamento de câncer, querendo alguma coisa nova na minha vida. Pronto, chegou. Né? O que eu vou fazer? Porque eu sou novidadeira, né? Eu gosto de estar. Aí chegou aquilo que eu valorizo, né? Que é esse olhar para o que o meu mapa do céu do dia em que eu nasci me mostra das possibilidades que eu tenho de me reconhecer, de me construir e de ir crescendo a cada dia, né? Em tudo que a gente vai enfrentando na vida. Então, quando você fez esse convite, eu só fiquei pensando muito nas dificuldades, né? Que a gente iria enfrentar, né? Viajar a cada 3 meses para Florianópolis. Né? Eu já tinha muita coisa. Eu não deixo minhas filhas moram fora de Brasília. Né? Eu ando muito Já andava, né? delas, né? Eu vou muito aonde elas estão, porque elas não podem vir aonde eu estou por conta de trabalho, essa coisa toda. E como é que eu ia conciliar tudo isso? Né? Mas eu falei, vou, se não der, a gente tem a chance de dizer, não dá, volto atrás. Não só veio, como fez a formação e se tornou facilitadora, né? E realmente fez mesmo as etapas para ser facilitadora. E como é que foi maravilhoso, desde o grupo que a gente encontrou, né, Patrícia? Aquele cuidado todo que você teve, né? Eu achei maravilhoso aquilo, o cuidado de honrar, né? A experiência, a sabedoria dos mais velhos, né? A Glória ali do meu lado direito, né? Que maravilha poder conviver com a Glória assim do lado direito, com a Tânia do meu lado esquerdo, a Marta e todos os outros, pessoas, cada um trazendo uma riqueza de experiência, além daquilo que nos chegava através dos cursos que você foi, né, cuidando de trazer, das pessoas maravilhosas que você trouxe, tanto no lado da astrologia como das constelações, e foi, assim, muito importante para mim, porque eu tinha conhecido as constelações em 2003 e tinha ficado encantada. Mas a vida, eu andei por outros caminhos e fui reencontrar agora, então, já dentro da formação, né?
Então, e aí você não me disse ainda como é que foi se tornar facilitadora. Como é que foi se tornar facilitadora do Cabeça do Dragão? E, inclusive, Foi tinha um muito parto, né? projeto. A gente está encerrando o nosso bate-papo mesmo. Foi um parto. Foi um Porque passo, mas eu eu sou aquela, percebi que tinha muitos projetos para esse ano, né? eu sou aquela pessoa que não sente que está pronta nunca, né? Eu tenho sempre que aprender um pouquinho mais. É uma responsabilidade muito grande, né, Patrícia? E aí teve que ser meio o estágio, né? Você teve que usar um pouco forte, né, minha amiga? Não foi bem assim, não. Foi só estender a mão. Vamos lá, Edna, vamos lá, vamos lá. Mas olha, foi uma experiência incrível. Incrível que, apesar do medo, da expectativa muito grande, eu consegui uma parceria maravilhosa da Lúcia do meu lado, que ficava assim, na escuta, só para depois eu poder ter com quem conversar. Aí você poder confiar que você tem os dons e sabedoria já estavam ali, né? Foi maravilhoso. E perceber que as coisas aconteciam. Né? Eu achava, eu tinha medo de que as coisas não acontecessem. As coisas acontecem. Aliás, estão acontecendo o tempo todo. E aí também, Patrícia, eu acabei, né, juntando uma roda de dança para agregar as pessoas. Era um dia de conjunção de Vênus com Júpiter. E eu li na internet um astrólogo que tinha falado sobre isso. Eu fui atrás dele e consegui uma música indígena, uma dança indígena que ele tinha aprendido com a família, com a mãe dele, que era de origem indígena. E a gente dançou nesse dia, uma coisa assim muito forte, muito importante, que uniu muito o grupo, o que foi uma coisa inventada ali para aquele momento, ligado com o aspecto que estava no céu naquele momento. Olha, foi tudo junto. E ainda por cima, era dia do meu aniversário. Ah, que legal! O sol brilhando, escorrendo demais, que demais. Querida, então eu quero te agradecer muito essa conversa deliciosa, agradecer as pessoas que também estiveram aqui, que realmente isso reverbere, que tua experiência, tua trajetória reverbere para muitos. Se você quiser brevemente trazer alguma finalização da tua, deixar uma mensagem para as pessoas que estiveram, que estão aqui, que também verão depois o vídeo. Patrícia, eu acho que em tudo na vida, seja num trabalho do workshop da Cabeça do Dragão, seja num trabalho de educação, seja numa roda de dança, seja onde for, eu acho que o que eu quero lembrar é a importância de eu respeitar o outro na competência que ele tem de conduzir a sua vida. Eu posso até somar um pouquinho, né? Mas é para só acrescentar alguma coisa, mas a força é de cada um, de conduzir a própria vida no sentido que lhe interessa, no sentido que tem a ver com o mais profundo de si mesmo. Esse lugar, todos nós temos potência para lidar com a vida. Uhum. Querida, muito, muito grata. Grande beijo para ti. Eu quero te agradecer, vou aproveitar esse momento, te agradecer por ter me aberto essa oportunidade de fazer todo esse caminho que a gente fez junto.
Para mim é por uma anos e chegar hoje onde a gente está, com essa alegria de viver, mesmo com um ano tão difícil que a gente está vivendo. Com muita alegria de viver. Com muita alegria de viver, com muita inspiração, muitas inspirações. É. Muito grata a todos que estiveram conosco.